Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar hoje, dar continuidade ao nosso conteúdo de artigo de opinião. Hoje eu trouxe para vocês um artigo de opinião e nós vamos fazer uma breve análise dele e relembrar os conceitos e algumas características do artigo de opinião, ok? Então, vamos lá. Então, iniciando, segundo ano, artigo de opinião. O título é Combate à Cyberpedofilia. Então, esse é o título do nosso artigo de opinião. Lembrando que um artigo de opinião, ele deve ser escrito em torno de um tema atual. É um tema em que se fala muito, que causa muito rebuliço, que causa muito debate. Então, geralmente, temas de artigo de opinião são aqueles temas que estão acontecendo naquele momento em que o artigo foi escrito. Tanto é que, geralmente, é um tipo de texto produzido nos meios de comunicação, jornais, revistas, Então, por isso que o tema é bem atual, está relacionado com a atualidade. Então, vamos à leitura e à análise. Artigo de opinião, combate à cyberpedofilia. Introdução. Aqui o articulista fez a introdução dele. Vamos lá. O crescente aumento da mídia sobre o combate à pedofilia via internet e a recente apresentação do deputado federal Luiz Eduardo à embaixada americana de um documento que indica o Brasil no topo da lista de cyberpedófilos fazem refletirmos sobre o assunto. Então aqui a introdução dele, ele já deu, um pontapé inicial de que ele vai falar sobre o quê? Sobre a pedofilia que acontece no meio eletrônico através da internet. Aqui ele está apenas apresentando a tese dele, apresentando o tema dele, sobre o que ele vai falar. Os dados apresentados nesse estudo são assustadores. Mais de 1.000 sites mensais são relacionados a este tipo de crime e 76% dos pedófilos do mundo estão no país. Isso demonstra, cada vez mais, que há uma necessidade iminente em divulgar meios de alertar os responsáveis sobre como impedir que algo do gênero possa acontecer simplesmente por omissão. Então aqui ele apresentou a tese dele. Olha, gente, eu vou falar sobre pedofilia, sobre cyberpedofilia, sobre a pedofilia que acontece na internet, Então aqui ele fez apenas uma introdução, ele demonstrou sobre o que ele vai falar. Geralmente os artigos de opinião têm de 2 a 3 argumentos. Ele apresenta ali os argumentos dele, com dados, confirmando e desenvolve aquele argumento tentando convencer, tentando persuadir você, leitor, a acatar a opinião dele sobre aquele tema. Aqui eu trouxe 2 argumentos apenas, para o texto não ficar muito extenso. Então, argumento 1. Por que deve-se combater a cyberpedofilia? Então, por quê? O combate à cyberpedofilia. Uma das maiores vantagens dos atuais crimes virtuais é o anonimato. Então, aqui é o primeiro argumento dele. Uma das vantagens de se acontecer a cyberpedofilia é o quê? O anonimato. Aí agora ele vai desenvolver esse argumento em cima disso. Para leigos no assunto, é praticamente impossível identificar quem está do outro lado flertando com seu filho. Isso faz com que a denúncia de casos referentes a este tema também sejam muito mais difíceis, ou seja, se tem anonimato para acontecer a cyberpedofilia, é muito mais difícil denunciar, saber quem está ali do outro lado, então as pessoas acabam deixando de mão, Então esse é o primeiro argumento dele, o anonimato que leva as pessoas a não denunciarem, porque é mais difícil de saber encontrar quem está do outro lado da tela, então esse é o primeiro argumento.
Algumas dicas e cuidados ao navegar na internet garantem uma diversão segura e mais tranquila. Como primeira medida recomendada é o velho e bom puxão de orelha, ou seja, assumir a responsabilidade com as crianças ou jovens que ainda não a conhecem. Ou seja, aqui ele já deu aqui uma resposta, né? Um motivo, uma resposta do que fazer, uma dica sobre o que fazer para não acontecer a cyberpedofilia. Então, no argumento 1 ele apresentou o primeiro argumento, que acontece a cyberpedofilia por causa do anonimato, e lá embaixo ele deu uma dica, uma resolução para esse problema. Qual foi a resolução? É que os pais sejam mais atentos aos seus filhos, um puxão de orelha, assumam a responsabilidade, estejam de olho, estejam de cima, né? Então ele já deu aí a resolução. Argumento 2. Outro fator importante é quanto à disposição física do computador. Então aqui é o segundo argumento. Ele fala que outro motivo para se acontecer a cyberpedofilia é o que? A disposição física do computador, ou seja, o lugar onde o computador está dentro de casa. Se está lá no quarto é muito mais fácil, os pais não estão lá no quarto. Então o que ele fala aqui? Quando o computador está num lugar de difícil acesso da casa, é mais fácil de acontecer a cyberpedofilia. Esse é o segundo argumento dele, né? Então, outro fator importante é quanto à disposição física do computador, pois uma localização mais pública na casa ajuda em muito o controle. Locais públicos responsáveis por prover acesso às pessoas, como por exemplo em escolas ou uma lan house, é essencial que nesses lugares existam regras para o bom uso da internet. Então aqui também ele já falou um pouquinho mais, né, sobre os locais públicos, como se deve proceder nesses locais públicos, né? Então esses locais públicos, abertos ao público para usar a internet, precisa ter o quê? Regras, bom uso da internet. Conclusão. Agora aqui ele vai concluir o que ele disse lá no início, a tese dele. Ao finalizar, deve-se retomar a tese, a posicionamento inicial assumido. Na sequência, se o autor assim desejar, apresenta uma proposta de solução. Então aqui, quando a gente finaliza o artigo de opinião, a gente retoma o quê? A tese. O que é a tese? Retoma aquilo que ele falou lá na introdução. Isso é o que nós chamamos de conclusão. Nós vamos retomar a tese, retomar o assunto inicial. E aí, na sequência, o autor pode também apresentar uma solução. Então, lá na conclusão, ele pode pegar aquelas duas soluções que ele colocou no argumento e juntar elas ali, né? E em cima dela ali escrever uma solução mais detalhada, ok? Então, na conclusão fica assim. Prestem bastante atenção a essa conclusão que ele fez. Esses cuidados, com certeza, aumentam a percepção de segurança em relação aos filhos. Que cuidados são esses? A disposição do computador, né? Conhecer, saber quem é que está do outro lado da internet, do outro lado do computador. Infelizmente, a realidade é forte e se não houver cuidados com os filhos enquanto navegam na internet, alguém acabará os vigiando via esse meio. A dúvida é saber se as intenções dessa pessoa desconhecida são tão boas quanto a dos pais. Então aqui ele retomou a tese que ele apresentou lá na introdução, né? E deu uma conclusão para ela. E deu mais algumas soluções para ela. Apresentou mais soluções para ela. Então, olha só, segundo ano, o artigo de opinião, ele é um texto expositivo argumentativo. Como assim, professora? Eu vou expor o meu tema e vou argumentar. E vou apresentar argumentos para tentar persuadir você
leitor, você que está me assistindo, a concordar com a minha opinião. Então, essa é a finalidade do artigo de opinião. E qual é a diferença, professora, entre o artigo de opinião e uma dissertação? Com certeza vocês já viram a dissertação argumentativa, ou já tiveram pouco contato com algumas características. A diferença é a seguinte: a dissertação argumentativa escolar, ela é mais limitada. A pessoa escreve ali, mas geralmente ela não tem tanto conhecimento do assunto, né? E ela é mais limitada, ela tem um número de linhas, então fica uma coisa mais, como é que eu digo, sem muito embasamento. E já o artigo de opinião não, o artigo de opinião, o articulista, ele está escrevendo ali, está expondo a opinião dele, as ideias dele ali no meio de comunicação, num jornal, para tentar convencer o leitor da opinião dele, para tentar convencer o leitor a pensar como ele. E ali ele tem todo o tempo, ele não tem tempo limitado, ele não tem espaço limitado, ele pode escrever quantas linhas, quantas páginas ele quiser, diferente da dissertação, que já é um texto mais limitado, ok? E outra característica do artigo de opinião, o artigo de opinião geralmente ele pode vir assinado, né? A pessoa que escreveu pode colocar a sua assinatura lá embaixo, para dizer quem é o autor daquele texto. E na dissertação argumentativa nós não temos isso, ok? E qual é a atividade para essa semana, segundo ano? Vocês vão escrever, não é um artigo de opinião. Vocês têm aí um tema aborto. Vocês vão escrever para mim 2 argumentos. Você vai colocar lá no seu caderno, aborto. Aí embaixo você escreve posicionamento. Você é a favor ou você é contra? Se você for a favor, você coloca a favor. E aí lá embaixo você vai escrever 2 argumentos para tentar me convencer da sua opinião. O porquê você é a favor do aborto. Se você for contra, você vai escrever lá posicionamento, 2 pontos, contra. E aí lá embaixo você vai escrever argumento 1, o porquê, tentando me convencer, argumentando o porquê você é contra. E argumento 2, qual é o segundo argumento por que você é contra o aborto, entenderam? Então, atividade para essa semana, colocar a data no caderno, escrever tema, aborto, embaixo, posicionamento, a favor ou contra, e você escreve lá, se você for a favor, escreve a favor, se for contra, escreve contra. Pula mais uma linha, embaixo, argumento 1, 2 pontos. E aí você escreve ali, não precisa ser um texto, escreve ali, me dê um argumento, escreve argumentos ali para tentar me persuadir, para tentar me convencer do seu posicionamento em relação ao aborto. Depois argumento 2, 2 pontos, e escreve ali mais um argumento para tentar me convencer tentar me convencer em relação ao seu posicionamento, ok? Então essa é a atividade, segundo ano. É uma coisa bem simples, bem fácil, certo? Façam com bastante atenção, façam com bastante carinho. Se possível, leiam, façam leituras, porque para você escrever bem, para você interpretar bem, não só aqui na língua portuguesa, mas lá nas ciências, na química, na física, você precisa de quê? De leitura, de escrita. Então vamos treinar, vamos ler, vamos escrever, ok? E é isso então. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu aguardo a atividade. Quem não está conseguindo mandar pelo aplicativo, me envia pelo e-mail. Qual é o e-mail? profleticiainglês1@gmail.com. Olha só, profleticiainglês1@gmail.com. Esse é o e-mail, ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima semana.